Aquilo não bastava e pensou: ser amada era o suficiente. Foi adulada e admirada incondicionalmente. Com o tempo sentiu que isso não bastava. Então ela decidiu que amar era o suficiente. Amar por 2 ou 3, quem sabe. Entregou-se até a última gota de si e teve prazer em doar-se assim. Com o tempo, ela sentiu que aquilo não bastava, então decidiu que queria amar e ser amada, e o fez. Com o tempo, ela percebeu que aquilo também não bastava. Tão triste e incrédula que estava, resolveu morrer. Jogou-se de um prédio e, de forma bem dramática, pousou na calçada toda quebrada. Percebeu que aquilo não adiantava. Era uma grande besteira morrer. Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre 2 livros que eu li recentemente, da mesma autora. E esse vídeo já adianto para vocês que vai ser puro sentimento. Eu não fiz nem roteiro para conversar, eu queria que fosse uma coisa bem espontânea, porque eu fiquei muito emocionada com essas 2 leituras, muito emocionada mesmo, por uma série de fatores que talvez eu não consiga nem contar para vocês aqui, mas eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu queria que todo mundo lesse. Quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente quer que todo mundo goste também, mas não necessariamente todo mundo vai gostar, porque cada um é um, somos únicos. Eu vou falar de 2 livros para vocês, da Natália Borges Polesso. O primeiro livro é esse aqui, Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente. O nome já é maravilhoso. E vou falar para vocês também sobre Amora. Eu ia falar separadamente dos 2, mas aí achei que convinha falar das 2 obras, porque eu li um na sequência do outro e tal. O Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente, eu li num dia só, minha gente. Eu sentei de manhã, depois que eu tomei café, não tinha tirado nem o pijama e comecei a ler. Falei, eu vou ler um conto agora para começar a leitura, só que aí eu não consegui mais parar de ler. Eu parecia assim, aquelas pessoas que prometem toda hora para si própria, não, é só mais um agora, só mais um agora, só mais um, e não conseguia nunca mais parar. Eu até fiz uma anotação aqui. Hoje é dia 24 de dezembro de 2018. Li esse livro durante esse dia, em Caraguatatuba. Uma manhã nublada, uma tarde chuvosa, uma noite fria. Está tudo bem comigo e estou muito feliz de ter dedicado meu dia a esta leitura. Eu não resisti inerte. Eu coloquei essa última frase porque ela coloca aqui no começo do livro dela uma dedicatória para quem não resistiu inerte. Esse livro foi uma experiência que eu passei durante o dia 24, que foi a véspera de Natal. Esse pequeno trecho que eu li para vocês no começo do vídeo é o primeiro conto desse livro. Eu até fiz um videozinho lá no Instagram com ele. O que eu posso dizer? Esse livro aqui é um livro que ele fala de sentimento, de relacionamentos, em formato de prosa. Em alguns momentos eu enxergo como uma prosa poética. Tem muitas referências de coisas que fizeram parte da minha vida, pareciam histórias autobiográficas, talvez, que ela mudou apenas os nomes, e são histórias bonitas de amores que se vão, amores que vêm, falta de comunicação ou muita comunicação. Leveza é uma palavra para esse livro, dança é uma palavra para esse livro, música, tem muitos contos que me lembram músicas. Tem contos que me lembram outros contos. Tem um conto aqui que ela faz até referência de alguma maneira a Caio Fernando Abreu, que não é um autor que eu conheço profundamente, mas já li algumas coisas. A maioria dos contos para mim são contos que me transmitem uma leveza, não me transmitem tristeza. Alguns me transmitem nostalgia, uma coisa saudosa, sabe? E é uma nostalgia boa, não é aquela saudade ruim. Porque tem saudade que é meio ruim, né? Uma saudade que vem com uma tristeza, vem com uma lágrima assim no olho, enfim. Esse livro aqui é dividido em várias partes, tá? Acho que são 5 ou 6 partes. Cada bloco de contos ela nomeia com um nome diferente. Os nomes que a Natália usa são bárbaros, assim, só os títulos dos contos, os títulos dos blocos são maravilhosos, já são por si só, pura poesia. Tem um conto que me chamou a atenção, que é um conto de um casal, da história de uns balões, que a gente lê esse conto da perspectiva desse casal
e depois a gente lê o conto da perspectiva do vendedor de balões, porque esse casal compra uns balões e é como então se você fosse construindo esse álbum de fotografia. Embora os personagens sejam diferentes entre si, em cada história, é como se fossem várias facetas dos mesmos personagens. Por isso que eu às vezes acho que é autobiográfico. É um livro para você ler em voz alta, sabe? É muito gostoso você ler cada conto em voz alta. Reverbera diferente na gente quando a gente lê em voz alta e coloca essas palavras para flutuar pelo espaço, sabe? É bonito demais, gente. Eu acho que ela começa falando mais do eu individual e o negócio vai se expandindo e cada vez é falando mais do coletivo. Foi a leitura que eu fiz. E no final, na última parte, ela tem um bloco que se chama Fábulas do Guarda-Roupa. Essa parte aqui eu achei fantástica, porque é meio que descolado do resto do livro e totalmente irônico, divertido, engraçado. Tem um humor bem ácido, assim, que ela vai pegar partes de roupas do guarda-roupa, então tem o vestido vermelho, tem a camiseta branca, tem o jeans, se não me engano, o colar de pérolas, a calça jeans, casaco de veludo, e ela vai contar toda a história dessas peças de roupa em cada um desses contos, e aí sempre tem uma piadinha no final, uma ironia. É muito bem sacado, eu gostei pra caramba dessa última parte. Esse livro aqui foi publicado em 2013, ele venceu o Prêmio Açorianos de 2013 na categoria de contos. É o primeiro livro da Natália, embora ela já, antes de publicar esse livro, já escrevesse alguns artigos para jornais e tudo mais. E eu descobri que ela escreveu 2 livros de poesia. Um chama-se Coração Acorda, que é de 2015, e um chama-se Pé Atrás, de 2018. Quando eu vi que ela escreveu poesias, eu fui correndo na internet procurar esses livros. Um deles eu não encontrei para vender e o outro tem para vender, só que eu ainda não comprei, que eu acho que é da editora Patuá. Fiquei tão entusiasmada que eu fui procurar a Natália no Instagram, mandei uma mensagem para ela perguntando se ela teria algum exemplar do livro para eu comprar, para ela me enviar, enfim. E desde então tenho trocado mensagens com a Natália pelo Instagram, uma querida, queridíssima. Ela disse que vai me enviar um dos exemplares do livro dela de poesia, o outro eu vou ter que comprar mesmo, porque ela não tem lá com ela. E eu vou comprar, obviamente, e depois eu volto para fazer resenha para vocês. Na sequência eu li o Amora. Eu comecei a ler Amora acho que faz uma semana, mais ou menos, e eu não terminei de ler esse livro antes porque eu fiquei economizando a leitura, porque esse aqui eu li com tanta voracidade, mas tanta voracidade, que acabou tão rápido, que eu falei assim, eu vou degustar com mais calma Amora, para não acabar tão rápido. O Amora é um livro que foi publicado em 2015 e ele venceu o Prêmio Jabuti em 2016. Os contos desse livro aqui vão falar de relações homossexuais entre mulheres, e aí caiu um trecho de um dos contos desse livro no Enem, gerou uma puta polêmica, e foi aí que eu acabei conhecendo a Natália. É muito legal você ler um livro na sequência do outro, porque aqui a gente já vê um amadurecimento maior da Natália, embora nesse livro aqui, Recortes, eu já tinha entendido qual que era a linguagem da Natália, aqui ela amadurece essa linguagem. Esse livro aqui me despertou muitas memórias, gente, muitas memórias, principalmente ali do final da minha adolescência, ali quando eu tinha... Já nem era mais adolescente, eu devia ter uns 18, 19, 20 anos por aí. Eu comecei a ler esses contos e lembrar de várias histórias minhas, pessoais. Acabei descobrindo que a Natália tem mais ou menos a mesma idade que eu, que a gente viveu a nossa adolescência ali nos anos 90 e o final da adolescência ali no começo dos anos 2000 e tal. Tem muita referência dessa época aqui, então mexeu demais comigo. E quando eu era mais nova, eu tive uma namorada. Nunca tinha namorado uma mulher na minha vida e naquele momento aquilo tudo foi muito confuso, porque até então eu nunca tinha namorado garotas, nunca tinha ficado com nenhuma garota. E em vários momentos aqui dessa leitura eu lembrei dela. Inclusive eu até ia mandar um WhatsApp para ela, acabei esquecendo, mas vou mandar ainda. E aí todos os questionamentos que eu tive naquela época, todos os meus medos, todas as minhas confusões, eu vi contempladas aqui nesse livro, sabe? E que caiu uma ficha para mim que como é importante, né?
a gente se sentir identificado na literatura, de você saber que tem outras pessoas que sentem como você, que tiveram histórias parecidas com as suas, o quanto isso é importante. E fiquei mais ainda feliz porque a Natália tá viva, então eu posso conversar com ela agora pelo Instagram. Hoje em dia eu sou casada com Bira, nós vivemos juntos há muitos anos. Eu tive uma namorada ali quando eu tinha meus 20, 21 anos, depois eu tive mais uns outros romances com umas outras garotas. E aí eu depois comecei a namorar, era um homem bem mais velho que eu, que ele me colocou na parede, sabe? Você tem que decidir se você gosta de homem ou de mulher. E naquela época essa discussão não era tão potente, tão forte como a gente tem hoje. E eu fiquei com uma crise muito profunda, se eu tinha que decidir se eu gostava de homem, se eu tinha que decidir se eu gostava de mulher. Aquilo pra mim era uma coisa que eu tenho que decidir mesmo, isso é importante. Aquilo foi tão confuso naquela época pra mim. Um namorado meu me questionando isso, sendo que nem meus pais me questionaram isso em nenhum momento da minha vida, sabe? Se eu tivesse lido isso aqui quando eu era mais nova, talvez algumas questões não tivessem sido tão confusas pra mim, sabe? Enfim. E hoje em dia eu tenho uma visão da sexualidade que ela tem que ser muito mais fluida, sabe? A gente não tem que se colocar em caixas, a gente é fluido, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas, enfim, naquela época eu não tinha nenhuma Natália na minha vida que eu pudesse ler e me sentir contemplada e representada, enfim. Esse livro aqui não é tão leve quanto o Recortes. Eu já achei ele bem mais brutal, bem mais pesado, porque a gente vai encontrar histórias de autoconhecimento, de descobertas, de medos, de inseguranças, de incertezas. E a gente vai encontrar também histórias de relacionamentos, como qualquer relacionamento, que tem os seus momentos de extrema felicidade, de extrema tristeza, de perdas, de saudade, decepção. Então a gente vai encontrar todos os tipos de histórias que envolvem relacionamentos de pessoas de diversas faixas etárias. Eu acho que o mais legal é a gente olhar para a nossa literatura contemporânea e ver como tem tanta coisa boa sendo produzida, né? Eu falei com vocês no ano passado sobre O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Agora eu leio Natália e eu vejo assim, duas mulheres incríveis, maravilhosas, com características estéticas completamente distintas, né? Cada uma tem o seu jeito de escrever e isso é muito maravilhoso, é muito rico. E eu acho que a gente tem que valorizar muito a nossa literatura contemporânea e a nossa literatura nacional, sobretudo, porque nós temos escritores nacionais fantásticos, né? Sempre tivemos, e eu acho que eu trago bastante literatura brasileira para vocês e eu me sinto orgulhosa disso, me sinto feliz. Domingo passado saiu um vídeo poesia que eu peguei um fragmento de um conto da Natália, deste livro aqui, do Recortes, e eu gostaria de trazer outros contos para vocês. Eu acho que os contos dela são super teatrais, me deu vontade de montar uma peça com contos da Natália, me deu vontade de trazer vídeos para vocês, infinitos, com contos da Natália, para vocês conhecerem. E eu queria poder vivenciar todos esses personagens aqui, fiquei com muita vontade mesmo. Bem, gente, eu acho que é isso. Eu não sei se eu consegui contemplar tudo que eu gostaria de dizer, porque eu não fiz realmente um roteiro, foi puro vômito esse vídeo. Eu gostaria muito que vocês procurassem a obra de Natália para ler, que vocês comprassem os livros de Natália, que vocês lessem, que vocês dessem de presente, que vocês lessem em voz alta, que vocês lessem por aí em todos os cantos os contos da Natália. E eu vou deixar um link aqui da Amazon na descrição, caso vocês queiram adquirir esses livros pelo meu link, vocês ajudam o canal, sem pagar nada a mais por isso. Deixem os comentários de vocês aí embaixo pra gente conversar e a gente se vê na próxima. Um beijo imenso pra vocês e tchau!